Olá, meu amigo e minha amiga, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, aí depende do horário que você vai ouvir essa mensagem. Que o bom Deus continue abençoando a sua vida e da sua família. E mais uma vez estamos juntos, nesse momento, para ouvir a voz de Deus. Através da sua palavra, né? Deus continua falando com o ser humano, agora através da palavra escrita, que conhecemos também como Bíblia. Porque quando Deus criou o homem, ele falava diretamente, face a face. Mas depois do pecado, infelizmente não podemos ver a Deus, mas ele fala a nós, através da sua palavra. E nesta manhã, quero trazer para vocês, como ministro da palavra de Deus, José Carlos Evangelista, uma mensagem de alegria, de conforto, de educação, de esperança, de paz. Mas antes, não esqueça de dar um joinha aí, né? Compartilhar isso aí, comentar, falar o que você aprendeu, o que pensou, o que gostou, o que não gostou, o que entendeu, o que não entendeu. O canal aqui é livre, né? E compartilhe para que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá bom? Então a mensagem de hoje está no livro de Jó, no Antigo Testamento ali, no capítulo 1, verso 8 em diante. É uma história conhecida, né? Todo cristão, ou todo estudante da Bíblia, conhece a história, porque já leu, já ouviu, né? Capítulo 1, verso 8. Diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque há ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então perguntou Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não cercaste com Sebe, ou seja, grupo de anjos Sebe, né? A ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: e eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor para fazer a obra que ele queria, que era trazer sofrimento a Jó, para levar Jó a se afastar de Deus. Então Jó se levantou, rasgou seus mantos, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? Então estava ali uma reunião de todos os representantes do reino de Deus, diante de Deus, e Satanás ali estava também presente, porque como representante da terra, que ele usurpou da mão de Adão, ele estava ali para representar a terra como acusador e dizer que ele era o representante aqui, que aqui todos obedeciam a ele, mas Deus disse que não, que existia um homem na terra que não obedecia a ele, que era fiel, íntegro, justo e desviava do mal, que era Jó. E aí Satanás lançou uma acusação interessante, que muitas vezes lemos o livro de Jó e não olhamos isso, que isso é a base da história de Jó aqui. O inimigo não contestou diante de Deus quando Deus falou que Jó era fiel. O inimigo não contestou. Mas o inimigo contestou o motivo da adoração de Jó, a sua obediência, que era porque ele era abençoado, ou seja, Deus comprava ele, subornava com bem, com riquezas, e por isso que Jó era fiel.
E Deus permitiu Satanás fazer essa prova com teste, com Jó. Tirasse tudo que já tinha, todos os bens. E Satanás, com a permissão de Deus, com a liberação que Deus deu, ele veio e tirou tudo. Né? Nós sabemos que ele tomou tudo de Jó. Tirou sua riqueza, acabou com tudo, matou seus filhos e no final tirou a saúde de Jó. Jó ficou podre, vivo, vários meses em cima da terra, mal cheiroso, apodrecido, com dores, com uma doença de pele horrível. Mas ele não abandonou Deus. Ele disse, bendito seja o nome do Senhor. Deus o deu, Deus o tomou. Nós sabemos hoje que não foi Deus que tomou, foi o diabo com a permissão de Deus. E ele permaneceu firme, provou para todo o universo e terra que ele só tinha um motivo porque ele era fiel a Deus. Porque ele amava a Deus de todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua alma e todo o seu entendimento. E ele era fiel a Deus por amor. E quando ele perdeu tudo, ele continuou sendo fiel, porque ele não era um fiel por interesse. Ele era fiel porque ele amava a Deus. O interesse dele era Deus e ver Deus feliz. Então, quando a obediência é por amor, ela é incondicional. Em qualquer circunstância e lugar, a pessoa continua sendo fiel a Deus, mesmo diante da morte, porque ela ama a Deus. Ela está seguindo, se tornando semelhante a Deus, porque tudo que Deus faz para mim, por mim, para você e por você, é por amor. Inclusive, esse amor é tão grande que ele deu seu filho para morrer na cruz para nos salvar. Então, Deus quer fazer a mesma coisa conosco, servimos a Ele por amor. Isso é interessante entendermos, para que nós possamos avaliar, cada um de nós avaliar a nossa adoração a Deus, a nossa obediência. Por que nos obedecemos a Deus? Qual é o motivo? Infelizmente, a história, a situação que nós vivemos mostra que nós somos interesseiros. Nós buscamos a Deus interesse. E, infelizmente, existe a teologia da prosperidade, que você tem que vender casa, carro, dar tudo para Deus, para receber de volta o dobro, o triplo, para você enriquecer, ter o seu próprio emprego, seu próprio negócio, não trabalhar para ninguém, ser próspero. Essa é a teologia da prosperidade, que desenvolve uma obediência interessada, egoísta, buscando de Deus os bens para ser fiel. Porventura, se esses bens não vier, essa prosperidade, as pessoas vão deixar de servir a Deus, não vai ter mais interesse por Deus, porque essa é uma busca egoísta, esperando que Deus dê as coisas para que ele seja feliz, ou que ele seja obediente a Deus. Não, quanto à obediência a Deus deve ser por um motivo único, amor e gratidão. Isso é o que o livro de Jó ensina. A história de Jó foi a parte de Jó 1. A parte 2 continua comigo com você. Hoje, você, meu amigo, querido irmão, que obedece a Deus, que serve a Deus, independente da sua religião, você tem que olhar para dentro de você, por que você é obediente, porque você está fazendo a vontade de Deus. E você já aprendeu que o motivo é amor. Se não for por amor, Deus não aceita. É um motivo egoísta, é uma oferta manchada. Deus é maravilhoso. Por isso que ele disse, vinde a mim todos e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque na realidade, todos nós que obedecemos a Deus, que fomos a Deus um dia, nós fomos por um motivo errado. Nós não conhecíamos a Deus, qual era o motivo, nós tínhamos interesse, nós estávamos doentes, queria ser curado, queria um emprego, queria casar, queria isso, queria aquilo, e fomos a Deus em busca disso. E Deus nos recebe, porque Deus é amor e misericórdia. Importante é que vai a Ele, mesmo pelo motivo errado. Porque indo a Ele vai receber, e se permanecer nele, Ele vai educar, ensinar como é que deve ser a maneira correta de se vir a Ele. Então, nós estamos aprendendo o livro de Jó. Qual é o motivo que você serve a Deus? Então, reflita nesse momento. Você está servindo a Deus por interesse? Então, peça perdão a Deus e diga, Senhor, me ensina a ensinar por amor. Me ensina eu te amar de todo o meu coração e toda a minha força. E fazer tudo por amor, que essa obediência é aprovada por Deus. E você será feliz e crescerá em graça e sabedoria de Deus. Que maravilha! Gostou da mensagem? Entendeu?
Comente aí, se você gostou, entendeu, não gostou, não aceita, fique à vontade. E se você gostou, achou maravilha, espalhe, compartilhe, para que outros sejam abençoados com esse ensino maravilhoso. Amém? Fica com Deus, até a próxima, que Deus continue abençoando você e sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.